segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE, o segundo SIMUI, e nessa sala vamos ter 5 apresentações. E essas apresentações serão avaliadas pela professora Gisele Regina Sobral da Silva Monteiro. E antes de iniciar, a gente gostaria que elas se apresentassem a todos para dar início às apresentações. Ok. Boa tarde a todos, em especial a Carolina e Maria Clara, que irão conduzir com a gente nessa tarde do simpósio. De antemão, eu gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa, porque nada melhor do que um encontro científico para expandir ainda mais nossos conhecimentos, né? Como elas me apresentaram, eu sou Gisele Monteiro, sou enfermeira, trabalho na urgência do Hospital Otávio de Freitas, que é referência aqui no estado de Pernambuco, e sou doutoranda em enfermagem. Sou enfermeira de formação. Sejam todos bem-vindos. Ok. Iniciaremos com a apresentação, com o resumo 116. Caso a senhora deseje, após a apresentação, falar alguma coisa, fica à vontade, certo? Certo. Após a apresentação, eu me pronuncio. Ok. Vocês vão ter até 8 minutos, tá, pessoal? Pode começar, resumo 116. Laís Vitória. Laís, você sabe colocar a apresentação no computador? Um momento. Sim, vou colocar agora, tá? Tudo bem. Pode iniciar. Então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Laís Vitória Araújo, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará, aqui em Fortaleza. Meu trabalho é intitulado Pacientes em Crise Hipertensiva atendidos em um hospital secundário. Então, inicialmente, eu trago que a hipertensão crônica é uma morbidade crônica e é caracterizado pelos valores elevados, valores pressóricos elevados, sistólicos e diastólicos, e ela tem uma alta prevalência. E por conta disso, é necessária uma maior atenção a esses pacientes, devido à questão de ser crônica, né? E também por conta da alta prevalência. Quanto ao tratamento, ela tem um tratamento farmacológico e não farmacológico. Então, o tratamento medicamentoso da hipertensão, ele é capaz de reduzir substancialmente os níveis pressóricos, possibilitando o controle da pressão arterial. Mas o tratamento farmacológico, ele tem indicações precisas. Então, nem todos os pacientes hipertensos necessariamente vão ter que tomar medicações. Tem outras medidas que possam vir a ajudar nesse tratamento. E essas medidas podem ser a adoção de práticas, como uma alimentação saudável, balanceada, com menos ingesta de sódio, e a adesão a exercícios físicos regulares. Essas, somadas ao tratamento farmacológico, é indicado a todos os pacientes. Então, essas orientações, essas práticas, elas são sem restrições, né? Todos os pacientes podem fazer. Caso contrário, ele é a necessidade específica de ser receitada as medicações. Então, a enfermagem, em todos os níveis de atenção, ela tem um papel imprescindível na prevenção de urgências e emergências hipertensivas. E por que a enfermagem? Porque ela é uma categoria, uma classe que realiza muito a atividade de educação e saúde. Então, se esses pacientes compreenderem as informações, se eles aderirem ao tratamento, às orientações, eles vão tomar medicação corretamente, vão ter as práticas corretas e, com isso, vão evitar essas urgências e emergências hipertensivas. Então, saber quais as condições financeiras, grau de escolaridade, rede de apoio familiar e social, entre outras informações, direciona e otimiza o cuidado prestado a esse indivíduo. Então, se você conhecer a realidade do seu paciente, você vai saber as orientações, as melhores orientações, né? A forma melhor de olhar esse paciente. Então, o objetivo do trabalho é conhecer o perfil dos pacientes em crise hipertensiva de um hospital de nível secundário. A metodologia trata-se de um estudo descritivo. Gil caracteriza esse método como uma descrição de um determinado grupo populacional. Então, esse é o objetivo, descrever um determinado grupo. O local foi um hospital de nível secundário, de Fortaleza. O período foi de março a junho de 2017. O instrumento foi um formulário e uma entrevista semi-estruturada. Então, o formulário tinha algumas perguntas que eram respondidas pelo prontuário e outras que eram direcionadas aos pacientes em si.
e a entrevista semi-estruturada que foi gravada, né? Então, essa entrevista é transcrita e os dados são organizados em tabelas. O resultado: foram 35 participantes que estavam em crise hipertensiva e, quanto ao perfil deles, né, eles apresentaram uma faixa etária predominante de 55 a 61 anos, uma renda familiar média de R$ 1.028,90, que na época era equivalente a um salário mínimo, e uma baixa escolaridade. Então, esses fatores todos nos permitem ver, né, que a baixa escolaridade, a maioria desses indivíduos, a baixa escolaridade, isso acaba influenciando diretamente no tratamento. Se eu não me engano, 75% aproximadamente cursaram até o 9º ano incompleto. Né? Então, se esses pacientes não têm um conhecimento, não conseguem compreender as informações, eles não vão aderir tão facilmente ao tratamento. Outro fator interessante foi que as mulheres, durante a primeira avaliação, elas apresentaram os valores pressóricos mais elevados. No entanto, após a consulta, o uso de medicação, a segunda aferição foi mais satisfatória. Então, tinha a primeira aferição, depois tinha a copítico, então eles tomavam medicação, e logo em seguida era feita a segunda aferição, com valores bem mais elevados, a maioria com valores entre 180 a 200, e após esse procedimento, né, de consulta médica, a medicação, elas ficavam entre 160 a 120. Já os homens, eles chegavam em torno de 180, e após a medicação, ficava 160 a 120. Então, as mulheres tiveram valores mais satisfatórios. Outras características, né, do perfil desses pacientes foi que apenas 17 desses pacientes relataram fazer uso regular de algum antipertensivo. Então, eles eram hipertensos, deviam tomar medicação, mas só 17 desses 35 faziam esse uso regular. Então, muitos não compreendem a questão da doença crônica. Então, eles só acabam tomando a medicação quando sentem alguma dor ou algum desconforto. Quanto à ingesta de sal, né, a ingesta diária de sal, eles relataram valores acima do recomendado, que é de 2 gramas por dia. Então, muitos desses pacientes disseram que, além de comer uma comida com sal, eles ainda colocavam em cima da comida. Outros até estavam relatando que estavam sofrendo um pouco, né, durante a internação, porque a comida do hospital era sem sal, então eles estavam sofrendo bastante. Outra característica é que 57%, né, eles não ingeriam nenhum tipo de bebida alcoólica. Isso foi um fator muito positivo, um dado muito positivo. Em geral, esses pacientes relataram que consomem variadas classes de alimentos, inclusive alimentos inadequados para a dieta de pessoas hipertensas. Então, esses pacientes comem comidas muito oleosas, muito gordurosas, muito salgadas, muito doces. Eles não fazem nenhuma restrição, não seguem nenhuma dieta. Então, tudo que eles têm vontade de comer e a quantidade, eles comem. Então, esse foi o perfil que esses pacientes apresentaram. Então, como conclusão, nós percebemos que teve diversas dificuldades expressivas. Alguma delas se dá pela hipertensão não apresentar condições sintomáticas frequentes. Então, por não ter muita sintomatologia, esses indivíduos acabam não tomando a medicação. Então, eles deixam para tomar medicação só quando sentem alguma dor e quando vem alguma complicação. Isso, quando chega a fatores extremos, né, eles acabam que a medicação não resolve, eles precisam procurar um atendimento médico. E isso, juntamente com a dificuldade do estabelecimento do vínculo profissional com o paciente, acaba dificultando muito. Então, o vínculo profissional, ele é essencial. Então, e o profissional, durante as orientações, acaba sendo muito restritivo com esses pacientes, né? Acaba impondo eles alguma dieta restritiva, esses pacientes acabam não aceitando. Ou se esse profissional não conhece os seus pacientes, tipo, o nível de escolaridade, ele vai acabar dando informações e o paciente não vai entender. Então, se for um paciente que não sabe ler, não vai adiantar eu dar uma lista escrita com muitas orientações, se ele não vai compreender. Então, eu tenho que conhecer esse paciente para saber a melhor forma de explicar o acometimento dele e de como ele deve fazer para se tratar e prevenir. Então, esses 2 fatores, eles acabam exacerbando a falta de responsabilização e a conscientização do processo do cuidado. Então, o indivíduo, o paciente, ele deve ser o protagonista do seu tratamento. Então, se ele não compreende
o que é uma doença crônica e o que é a hipertensão, ele vai acabar não tendo restrições, não tendo alimentação saudável, não tomando a medicação. Então, ele não vai se responsabilizar pelo tratamento dele. Isso vai acabar gerando várias complicações para ele. Então, esses fatores, e aliado com questões socioeconômicas, né, como importante agravamento para esse quadro, visto que o tratamento exige custos. Então, muitos desses pacientes acabam que recebem um salário mínimo e geralmente vivem 4 pessoas em casa. Então, eles acabaram relatando que, por que eu vou preferir tomar medicação ou ter uma alimentação saudável se eu tenho outras prioridades em casa? Eu tenho contas a pagar, eu tenho alimentação para todo mundo, eu tenho a escola dos meus filhos. Então, eu não vou preferir me priorizar, né? Não vou tomar remédio. Prefiro usar esse dinheiro para outras coisas. Então, isso também acabou sendo um fator que complica bastante a questão do tratamento desses indivíduos. Então, era basicamente isso. Aqui são as referências. Laís, Sim. parabéns pelo seu trabalho. Gostei bastante. Muito interessante essa temática, principalmente porque, como você bem falou, a hipertensão é uma doença crônica que existe há tantos anos, principalmente aqui no Brasil, né, na nossa realidade, e é muito difícil ter um tratamento regular, porque associa tanto medicação quanto a questão de alimentação, exercício físico, por isso que tem esse desafio tão grande, não é, Laís? Eu achei muito relevante a sua pesquisa. Agora, só uma dúvida, Laís. Na introdução, você traz para a gente a importância da rede de apoio familiar e social. Vocês tiveram algum dado sobre isso? Se esses pacientes hipertensos, eles têm uma rede realmente de apoio ou existe falha nessa rede? Desculpa, a senhora pode refazer a pergunta porque travou aqui, aí cortou o interfone. Posso sim. Na introdução, você traz para a gente que é importante eles terem uma rede de apoio social e familiar. No resultado de vocês encontraram alguma resposta sobre essa rede? Se esses pacientes têm apoio da família e socialmente? Não, não diretamente. O único dado em questão da família que a gente conseguiu foi se essas pessoas da família, se eles tinham hipertensão, né? Se eles também eram acometidos com hipertensão. E foi só esse dado mesmo, a questão da família em si. Foi só esse dado. E o que interessante foi que muitos deles acabavam que os familiares também apresentavam a hipertensão. Pronto, Laís, era só isso. Eu gostaria de parabenizar novamente. Excelente o seu trabalho. Parabéns a você e a sua equipe. Obrigada. Nada. Parabéns, Laís. Muito obrigada por participar do evento. Agora vamos para a segunda apresentação, o resumo de número 9. E Maria Andriele. Primeiramente, boa tarde. Eu sou Maria Andrelli, sou estudante de enfermagem do Centro Acadêmico de Vitória e eu trouxe um trabalho intitulado Parada Cardiorrespiratória em Gestantes, Cuidados e Condutas, que foi desenvolvido por mim e colaboradoras sobre a orientação da professora Gerlane Pereira. Pode passar. A parada cardiorrespiratória na gestação é um evento raro que atinge 1 em cada 30.000 gestações, de efeito catastrófico e um baixo índice de sobrevivência associado às sequelas que causam alterações no organismo materno que irão dificultar a realização da reanimação cardiopulmonar, sendo importante a identificação das causas, conhecimento sobre as mudanças hemodinâmicas adaptativas à gestação e o tempo de decisão para a retirada do feto. A parada cardiorrespiratória na gestação ela é considerada um evento especial,
onde o ponto crítico será a realização da tomada de decisões de modo rápido, início das manobras básicas e avançadas de suporte à vida e a possibilidade de realização da cesariana de emergência. A prioridade, nesse caso, é a administração de uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade e também um alívio da compressão aortocava. Quando a altura do fundo do útero for igual ou superior ao nível do umbigo, o deslocamento manual do útero para a esquerda, ele é fundamental para o alívio da compressão aortocava durante a realização das compressões. A cesariana perimorte, ela deve ser considerada após 4 minutos de parada cardiorrespiratória ou do início da ressuscitação cardiopulmonar, quando não houver o retorno espontâneo da circulação materna. E em casos onde a gestante ela sofreu trauma gestacional grave, não há necessidade de prolongar o uso da cesariana de emergência. A assistência multiprofissional durante a reanimação cardiopulmonar, ela será fundamental para a continuidade da cadeia de sobrevivência e uma boa condução no atendimento. O resultado final dos casos desses pacientes, tanto mãe quanto feto, dependem da preparação constante da equipe multiprofissional. Pode passar. O objetivo desse estudo é identificar na literatura os cuidados e condutas da gestante em parada cardiorrespiratória. Pode passar. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida nas bases de dados Lilacs, Medline, Cielo e Silvestri Scopus, utilizando os descritores parada cardíaca e gravidez e seus equivalentes em língua inglesa. Como critérios de inclusão, foram selecionados os trabalhos dos últimos 10 anos na língua portuguesa, inglesa ou espanhola que respondessem à questão norteadora. E como critério de exclusão, foram excluídos trabalhos que não fossem correspondentes ao artigo científico e que estivessem presentes em mais de uma vez em uma mesma base de dados ou em bases de dados diferentes. Pode passar. A amostra final ela foi composta por 15 artigos, onde eles traziam os cuidados e condutas mais realizados nessas pacientes, que foram a ressuscitação cardiopulmonar, a intubação orotraqueal e a administração de adrenalina. Contanto, evidenciou-se o uso insuficiente de elementos críticos na ressuscitação obstétrica, incluindo o uso tardio da cesariana de emergência, que esteve associada ao maior risco de óbito materno. E também identificou-se uma baixa adesão do uso da descompressão aortocava, que é uma das prioridades durante a parada cardiorrespiratória na gestante. As ocorrências no ambiente hospitalar elas estiveram associadas a maiores taxas de sobrevivência e as lacunas de conhecimento existentes foram significativas, comprometendo a qualidade da assistência prestada. Pode passar. O manejo da PCR na gestação requer uma equipe interdisciplinar familiarizada com essas mudanças fisiológicas da gravidez e com as intervenções destinadas ao evento. A capacitação e o treinamento são essenciais para o preparo da equipe, conduzindo a melhor tomada de decisões de procedê-la considerando o bem-estar materno-fetal. Como contribuições, esse estudo ele contribuiu para a identificação da relevância de abordar sobre essa temática, visando sensibilizar os profissionais, inclusive os profissionais da enfermagem que estão lidando com essas gestantes nessa condição, acerca da importância de capacitação e treinamento na temática, a fim de proporcionar uma boa condução no manejo dessas pacientes e oferecer uma assistência de qualidade. Pode passar. E essas foram algumas das referências. E agradeço a atenção de todas.
Boa tarde, Maria Andrelli. Boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Achei interessantíssimo. Quando eu li o título, eu já fiquei apaixonada, porque quando a gente pensa em gestante, principalmente a gente que trabalha em emergência, o que é que a gente pensa? Em sangramento, em risco de aborto, em ausência de BCF, mas não em parada cardiorrespiratória da mãe, né? Da gestante, no caso. Então, eu achei muito interessante o trabalho de vocês e a importância de fazer uma revisão integrativa para a gente poder ver o que tem na literatura científica sobre esse tema, né? E você foi muito rica na sua apresentação, porque uma das primeiras dúvidas que eu ia te perguntar seria os critérios de inclusão e exclusão, mas você já contemplou na sua apresentação. Eu sei que muitas vezes o resumo, nós temos poucas palavras para colocar tantas informações relevantes da pesquisa, né? Mas que na sua explanação oral, você conseguiu sanar minhas dúvidas. Agora, Andrelli, só uma dica para vocês. Um dos critérios nosso, enquanto avaliadoras, era ver os descritores se estava de acordo com o DEX, né? O de você de acordo. Só que eu achei outro que se encaixa perfeitamente no trabalho de vocês, que vocês poderiam até acrescentar, que é complicações cardiovasculares na gravidez. Então, poderia ser mais um descritor que vocês poderiam acrescentar no resumo de vocês. E fora isso, nada. E fora isso, eu não tenho mais nenhuma dúvida, que era justamente os critérios de inclusão e exclusão, a questão norteadora que você também trouxe na sua apresentação. E só uma dúvida, Andriele. Vocês separaram os resultados por categorias? Nós separamos resultados de acordo com os cuidados e condutas que eles trouxeram. Uhum. Ótimo, excelente, parabéns a você e a sua equipe. Obrigada. Nada. Obrigada, Andriele, por apresentar tão bem. Amei o tema também, viu? Parabéns. Obrigada. Então, vamos para o próximo. O próximo é o resumo de número 29, Vinícius Duarte Silva. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Vinícius Duarte, eu sou acadêmico de enfermagem do 8º período da Faculdade de Saúde e Humanidades de Bituruna. Eu vim aqui para apresentar para vocês um trabalho com o título A Percepção Acadêmica sobre o Atendimento da Equipe de Enfermagem em Situação de Emergência Cardiorrespiratória, um relato de experiência. O objetivo geral do estudo é relatar a percepção de acadêmicos de enfermagem na atuação da equipe de enfermagem em uma situação de emergência cardiorrespiratória no âmbito intra-hospitalar. A metodologia trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, em forma de relato sobre a vivência desses acadêmicos no ambiente hospitalar de um hospital geral da cidade do norte de Minas Gerais. Na discussão, a gente traz que a situação de emergência dentro do ambiente hospitalar deve contar com uma assistência multiprofissional para obter seu atendimento imediato, sendo a equipe de enfermagem um ponto vital nesse atendimento, principalmente na parada. Por sermos os profissionais com maior contato com o paciente no ambiente hospitalar, nós devemos ter uma melhor leitura dos sinais e sintomas da parada, como a inconsciência, a ausência de respiração ou gasping, a ausência de pulso, e entre outros. Com uma identificação precoce do acontecimento, no início da assistência, a equipe consegue agir de forma mais rápida e organizada, com ações já pré-definidas na identificação da PCR, para que cada integrante da equipe consiga realizá-las de forma sistemática, tendo a distribuição coordenada das tarefas da equipe com o enfermeiro, além de uma maior calma na prestação da assistência, como a chamada do socorro médico, manter o carrinho de emergência e o desfibrilador próximos ao leito do paciente, monitorizar esse paciente e deixar o tronco e a cabeça no mesmo plano para dar início à sequência do suporte básico e avançado de vida, com as compressões torácicas,
abertura e desobstrução de vias aéreas caso necessite, e a ventilação. Foi identificado um certo desconhecimento por parte dos integrantes da equipe sobre a sequência correta do suporte básico e avançado de vida, juntamente com uma certa ausência de voz do enfermeiro no manejo das ações executadas pela equipe. Com isso, ela ficando mais dispersa no atendimento. Nós, acadêmicos com aprendizado teórico, ficamos muito fixados na realização dos procedimentos de forma fidedigna à literatura, não atentando tanto às dificuldades encontradas dentro do ambiente hospitalar, principalmente para a equipe de enfermagem, que é uma das que tem maior carga de trabalho e maior carga de atribuições dentro do setor. Também levando em conta a individualidade de cada profissional e as habilidades de trabalho em equipe da equipe. Porém, com a criação de métodos para treinamento da equipe, para o atendimento ter uma maior organização e calma nos processos, ela corrobora para diminuir ainda mais o tempo de atendimento, levando em consideração que a cada minuto que passa na parada cardiorrespiratória, a taxa de sobrevida do paciente diminui. Como conclusão, foi perceptível a necessidade de atualização da equipe de enfermagem com a realização de capacitações teóricas e práticas de maneira contínua e periódicas acerca das ações realizadas diante de uma PCR, principalmente com profissionais novos e profissionais com pouca experiência dentro do âmbito intra-hospitalar. O atendimento da parada cardiorrespiratória deve ter, no mínimo, a presença de 3 profissionais de enfermagem para ter uma assistência de qualidade, a presença do enfermeiro sendo indispensável para que ele exerça um papel de liderança da equipe, coordenando a divisão e as ações realizadas para uma assistência melhor, atendendo a sequência do suporte básico e avançado de vida corretamente, como nas funções de compressão torácica externa, onde necessitaria de 2 profissionais para fazer o revisamento, para manter a qualidade da compressão em profundidade e sequência, 30 compressões a cada 2 ventilações em pacientes sem vias aéreas avançadas, e compressões durante 2 minutos e uma ventilação a cada 6 segundos, sem interrupção das compressões, para pacientes com vias aéreas avançadas. E também o auxílio na administração e preparação de fármacos e manejo dos materiais junto com o profissional médico. Além disso, é muito importante ter uma certa organização no setor hospitalar, fiscalizando o cumprimento de responsabilidades, com escalonamento da equipe para a realização das funções como controle periódico dos materiais encontrados no carrinho, quanto à sua presença, quantidade e validade, sempre fazendo isso preferencialmente a cada troca de plantão, e também a testagem funcional do laringoscópio e desfibrilador anteriormente, junto com a conferência diária dos medicamentos. Com o intuito disso é tentar familiarizar ainda mais a equipe com os materiais e o manuseio dos mesmos, para tentar diminuir ainda mais o tempo de resposta às paradas cardiorrespiratórias dentro do setor, levando em conta que cada minuto que passa sem assistência diminui a taxa de sobrevida do paciente. Eu gostaria de agradecer pela apresentação de todo mundo, foi esse o relato. E agora eu vou dar espaço para a Gisele falar. Vocês estão me escutando, gente? Estamos sim, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Parabéns pela apresentação do seu trabalho. Você apresenta muito bem. Dá para perceber que você tem muito domínio do conteúdo e que você gostou mesmo de realizar essa pesquisa. Parabéns, Vinícius. Obrigado. Eu tenho só algumas dúvidas. Um dos critérios para a gente avaliar vocês era se o resumo de vocês continha uma introdução. Aí você não colocou, não é? Não teve uma introdução no relato. Pronto, aí só isso para pontuar, para que nos próximos, mesmo porque tem alguns simpósios que no resumo eles pedem introdução e tem outros também que não pedem, que iniciam pelo objetivo, como você fez. Aí é relativo, né? E só uma dúvida, Vinícius. Diga. Você realizou a observação, porque como é um relato de experiência, né, vocês observaram durante o estágio curricular de vocês. Foi durante que ano? Foi durante o ano do final de 2019 e início de 2020.
Ah, que ótimo. Aí eu acho que esse é um dado importante também para você colocar na metodologia o ano que foi feito Observação, né? e por quanto tempo também você observou esse Uhum. período, por exemplo, se foi durante um mês, durante 6 meses. É bem relevante porque dá mais visibilidade para o seu trabalho. Sim. E algumas outras dúvidas que eu tinha no resumo, você já contemplou na apresentação, que você falou quanto à questão do carrinho de parada, que muitas vezes estava aberto, que faltavam Uhum. algumas medicações. Então, coisas que não estavam escritas, você contemplou tudo na sua apresentação. Parabéns. Muito obrigado. Agradeço vocês pela oportunidade. Parabéns, Vinícius. Obrigado. Agradecemos a sua participação. Agora a gente vai para o trabalho de número 49, de Larissa Gomes. Boa tarde, eu me chamo Larissa Gomes, sou acadêmica de enfermagem da Faculdade Pernambucana de Saúde, cursando o 5º período de enfermagem, e hoje eu trago o trabalho intitulado como Percepção de Técnicos de Enfermagem sobre a sua atuação na identificação da parada cardiorrespiratória pediátrica. Aqui eu trago falando sobre os profissionais de enfermagem, que na equipe multidisciplinar eles têm um papel imprescindível na identificação da parada cardiorrespiratória e eles atuam também na linha de frente do cuidado aos pacientes críticos. Sendo assim, alguns estudos eles conseguem demonstrar que esses profissionais eles têm um conhecimento adequado na parada cardiorrespiratória, mas ainda assim tem uma certa deficiência. E por isso é super importante a gente sempre estimular a educação permanente e as capacitações desses profissionais. O nosso objetivo foi descrever como ocorre a identificação da parada cardiorrespiratória em crianças na percepção de técnicos de enfermagem. A nossa metodologia foi um desenho exploratório descritivo com abordagem qualitativa. O estudo aconteceu na enfermagem pediátrica do Hospital da Restauração, em Pernambuco. A nossa população-alvo foram os técnicos de enfermagem. Esse estudo aconteceu entre setembro e outubro de 2019. Já a nossa análise foi feita pela saturação teórica das falas. A coleta de dados foi pela entrevista semi-estruturada, gravada e transcrita. E essa entrevista aconteceu presencialmente pelo autor. E também foi respeitado o anonimato, que aí a gente colocou as falas como TE1, TE2 e assim sucessivamente. E os aspectos éticos foi um recorte de uma pesquisa maior, aprovado pelo comitê do hospital. E essa pesquisa maior, ela foi intitulada como Percepção dos Técnicos de Enfermagem sobre a sua atuação frequente à parada cardiorrespiratória pediátrica. E já a nossa pergunta norteadora foi como você identifica uma parada cardiorrespiratória. Os nossos resultados e a nossa discussão veio a partir da pergunta norteadora, que vieram 3 categorias. Abordamos 20 técnicas de enfermagem com mais de 30 anos e mais de 7 anos de atuação na área. A nossa primeira categoria foi a ausência da respiração e pulso, a segunda foi presença de cianose e a terceira alteração nos sinais vitais e saturação de oxigênio através do monitor multiparâmetro. A nossa primeira discussão sobre a ausência de respiração e pulso foi que os profissionais dessa área eles conseguem identificar uma parada cardiorrespiratória através da ausência de monitores respiratórios e pulso de grandes artérias e até mesmo consciência. Já na segunda categoria, que é um dos sinais de choque da criança e pode ser potencialmente fatal, é importante que sua presença ela seja identificada inicialmente na avaliação do estado circulatório. E já a terceira categoria, que é a alteração dos sinais vitais e saturação de oxigênio através do monitor multiparâmetro, é que a equipe de enfermagem ela deve estar sempre atenta à manipulação das tecnologias, para não acabar distanciando a assistência humanizada. E a nossa conclusão foi que os técnicos de enfermagem eles conseguem identificar adequadamente a parada cardiorrespiratória nas crianças, feito é recomendado pela literatura, e também ressalta a importância do uso da tecnologia em saúde,
e destaca também a relevância dos profissionais técnicos de enfermagem no monitoramento dos pacientes críticos. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Larissa. Nós agradecemos sua apresentação, foi excelente e, desde já, eu gostaria de parabenizar, principalmente pelas referências que você utilizou, que foram bem atuais. Referência de 2020, 2019. Eu sei que nem todo evento ele pede no resumo que você coloque referências. Alguns pedem, outros não. Mas como você colocou, eu gostaria de ressaltar a importância de você ter utilizado referências tão atuais no seu trabalho. Só uma dúvida, Larissa. Você citou que os técnicos de enfermagem, eles ressaltam a importância do uso das tecnologias, mas eles especificaram quais tecnologias seriam importantes eles observarem durante essa parada? Professora, tem que começar a repetir, porque eu não estou conseguindo. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Certo. Pronto, agora. Posso repetir? A senhora tem como repetir, por favor? Repito, sim. Você citou na sua conclusão que os técnicos de enfermagem, eles ressaltam a importância do uso da tecnologia, mas eles especificaram quais tecnologias? Não foi especificado. Pronto, porque como a gente sabe, né, existe tecnologia leve, leve e dura, e vai desde o acolhimento até o manuseio de um aparelho para reanimação, né? Sim. Aí, às vezes, é um dado que eles sabem, mas que eles não verbalizam, né? Isso. Aí eu fiquei com essa curiosidade. Deixa eu olhar mais alguma coisa, Larissa. Não, era só isso mesmo. Parabéns, viu? Obrigada. Principalmente por ter cuidado de trazer dados super atualizados e com referências atuais. E lembrando, se vocês não publicaram, comecem a procurar revistas científicas e comecem a mandar os resumos, porque os artigos, né? Porque os resumos estão excelentes. Parabéns. Certo, obrigada. Nada. Parabéns, Larissa. Agradecemos a sua participação. Agora Obrigada. vamos para o último resumo, de número 122. Esther Silva. Pronto. Boa tarde, meu nome é Esther, desculpa pelo transtorno. Meu trabalho está intitulado como Parada Cardiorrespiratória e aspectos que garantem Introdução. A parada cardiorrespiratória, ela deve ser entendida como a ausência de movimentos respiratórios, a ausência de atividade mecânica cardíaca, quer dizer, ocorre de forma súbita. Pode ser revertida caso haja atendimento imediato e eficiente. Objetivo: descrever os fatos que podem acarretar uma parada cardiorrespiratória e aspectos parada cardiorrespiratória e as principais condutas em relação a ela. Metodologia. Foi uma revisão integrativa de trabalhos resgatados nas plataformas Edlen e Scopus, eu acho, que são assim que fala. Critérios de inclusão. A gente usamos trabalhos usados no tempo descrito, 10 anos, sendo artigos na íntegra e disponíveis de forma gratuita. De exclusão foram artigos incompletos, trabalhos de TCC, conclusão de curso, repetidos e que fugissem do tema. Os artigos ressaltam que uma equipe preparada para reconhecer e tratar a situação é de suma importância, seja em ambiente intra- ou extra-hospitalar. Vou descrever fatores que precedentes da
PCR. Como eu disse antes, o profissional deve ter habilidade e executar de forma efetiva a reversão e sinais e sintomas que precedem. Artigos ressaltavam esses, que no caso são dor torácica, sudorese, tontura, escurecimento visual, alterações neurológicas, cardíaco diminuído e parada de sangramento prévio. E a PCR, de fato, é diagnosticada quando atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. A reversão. Eles destacam que o principal fator para a reversão é a reanimação cardiopulmonar, que no caso, ventilação, desfibrilação e uso. Após no caso, quando a pessoa volta, que aumenta o fluxo das vísceras, aumenta melhoria no fluxo renal e hepático, recuperação do equilíbrio ácido-base. Esse período é idade e deve ser feito um maior monitoramento desses pacientes. Concluímos que os sinais e sintomas de forma efetiva. Conhecer todos os sinais e sintomas é de suma importância. No caso, reconhecer a PCR. A PCR também e uma equipe muito profissional, trabalhando de maneira integrada, é de suma importância, até pelo fato não fique cansado e tudo mais. As referências usadas por nós, e eu acho que está atrasado o slide. Parabéns, Esté, pelo seu trabalho. Metodologicamente, eu achei ele perfeito. Na sua metodologia, você conseguiu elencar tudo o que é essencial ter no resumo. Critério de inclusão, de exclusão, de qual ano foi feita a sua pesquisa, que foi dos últimos 10 anos, as bases de dados. Foi super completo o seu trabalho, principalmente metodologicamente. Aí, Esté, eu não tive nenhuma dúvida. Agora eu lembrei de uma orientação importante que a gente sempre tem lá no doutorado, que tem algumas revistas que hoje em dia está pedindo o nível de evidência. Você acrescentar ele como um dos resultados na revisão integrativa. Cortou, pode repetir? Posso sim. Algumas revistas científicas, elas pedem para você incluir no resultado da sua pesquisa o nível de evidência dos artigos encontrados. Aí tem um artigo científico, que ele é de 2010, que é Revisão Integrativa, o que é e como fazer. Eu posso deixar nas mensagens esse títulozinho, e nele traz os 6 níveis de evidência e você vai classificar os seus artigos. Por exemplo, se foi um artigo quase experimental, então ele é um nível de evidência 3. Se foi um estudo só descritivo, ele é nível de evidência 4. Aí você faz essa pontuação que valoriza ainda mais o seu trabalho. É bem relevante isso. Se puder deixar... Deixo sim, eu vou escrever aqui na mensagem o título do artigo e ele explica bem direitinho como fazer uma revisão integrativa e traz esses 6 níveis de evidência para a gente. Parabéns, viu, Esté? Excelente, tanto o seu trabalho quanto a sua apresentação também.
Obrigada. Desculpem a situação do áudio. Não, nem se preocupe, a tecnologia às vezes atrapalha um pouquinho, mas isso não tirou o brilho da sua apresentação. Obrigada. Por nada. Parabéns, Esther. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Agradecemos à professora Gisele Regina Sobral da Silva Monteiro pela disponibilidade e muito obrigada a todos que apresentaram nessa tarde. Reforçamos que à noite teremos as palestras e contamos com a sua presença. Eu gostaria de pedir para vocês ligarem as câmeras para tirarmos uma foto. Depois eu vou me informar e te aviso, tá, Laís? Vocês podem ligar as câmeras, por favor? Bom, vou tirar, tá? Pronto. Obrigada, estão liberados. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, tenha uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde a todos.